Muito bem, nós vamos aqui fazer agora o período de perguntas. Eu queria que quem tivesse com o microfone, levasse o microfone lá para cima, para a gente dar uma colher de chá para o pessoal lá de cima, fazer pergunta. Ficou o microfone aqui embaixo? Então, vamos aqui. Esse lado aqui vai ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Muito bem. Lá atrás. Antônio Neto, fique de pé, por favor. Muito bem. Está saindo. Eu queria primeiro agradecer ao reverendo Augusto Nicodemos, tem nos edificado muito com sua pregação. E eu creio que aqui presentes estão vários seminaristas que, assim como eu particularmente estou terminando o meu curso. E eu creio que deve haver vários seminaristas, inclusive pessoas que estão se formando. E uma das questões mais difíceis, o senhor falou de primeiranistas. E uma das questões mais difíceis do quarto-anista é definir agora os rumos do seu ministério, né? As áreas de atuação, especialmente em uma época onde a especialização está se tornando cada vez mais necessária. Então, eu queria saber do senhor como foi a sua jornada em relação à definição da sua área, no caso hermenêutica, né? Como foi que o senhor entendeu que essa era a sua área? Como foi a sua decisão quanto a mestrado, doutorado e seminários onde estudar, né, instituições onde fazer esses cursos? E que conselhos o senhor daria aos seminaristas aqui presentes quanto a essas questões? Tá, eu posso contar a minha experiência, mas lembrando que a experiência de um não serve para o outro, né? Porque a armadura de Saul não cabe em Davi. Então, eu posso contar a minha experiência, mas nenhuma experiência deve ser paradigma para como Deus age conosco. Então, no meu caso, foi relativamente fácil, quando eu mudei de ideia várias vezes. Quando eu me converti, eu tinha feito engenharia elétrica na Federal e estava fazendo desenho industrial. E não quis nem terminar o curso. Me converti aos 22 anos de idade. Eu senti que Deus me chamava para plantar igrejas. Então, nos 2 anos seguintes, antes de ir para o seminário, eu plantei uma igreja entre os pescadores na cidade de Olinda e outra nos plantadores de cana no interior de Pernambuco, na cidade chamada Gamileira. Então, a minha vida, eu queria ser plantador de igreja, missionário. Senti que Deus me chamava para isso. Inclusive, eu pensava que eu tinha um dom do celibato. Eu não queria casar, eu queria me dedicar para isso. Até um dia em que eu fui escutar uma palestra do irmão André, aquele contrabandista de Bíblias, no navio Dulos, que estava ancorado lá no bairro do Recife, e na saída eu vi aquela mulher linda passando assim, e eu descobri imediatamente que eu não tinha o dom do celibato, na hora, foi revelação, o dom do discernimento, né? Então, encontrar a minha esposa, Minka, o fato de que eu não sabia, quando me apaixonei por ela, eu não sabia que o pai dela era o reitor do seminário presbiteriano, não é? Então, tudo isso me convenceu que eu tinha que me preparar melhor para ser pastor e servir a Deus. Fui fazer o seminário, porque eu queria, de fato, me preparar para... Eu já era pregador naquela época, já gostava demais de evangelizar, ganhar almas para Jesus, vivia daquilo. À medida que eu estava fazendo o seminário, eu percebi que eu tinha uma habilidade, uma facilidade muito grande para lidar com grego, hebraico, a questão de interpretação de textos, e que eu tinha uma facilidade de organizar meus pensamentos e de escrever. Então era como se de repente eu ficasse dividido, né? Agora eu senti, bom, por um lado eu amo evangelizar, quero plantar igreja, mas por outro eu sinto que eu tenho também dons na área da docência, da pesquisa, do ensino. Então, quando eu cheguei no 4º ano, eu era dividido ao meio, eu não sabia o que eu queria fazer, como talvez seja o seu caso, para onde é que eu vou? E o que me ajudou a resolver foi que o meu sogro, sendo holandês, ele tinha um contato na África do Sul com outro holandês, que era diretor do Departamento de Estudos de Hermenêutica de uma grande universidade reformada na África do Sul. E conversou com eles: olha, eu tenho um genro aqui que ele
parece que gosta de mexer com essas coisas, você não teria aí uma oportunidade? Diz, não, pode trazer para cá, nós pagou tudo. Então é uma oportunidade que cai do céu, né? Tudo pago, fui fazer meu mestrado na área de interpretação bíblica lá na África do Sul. Aí quando eu voltei, você vê como são as coisas, era uma coincidência já que o seminário Presbiteriano do Norte estava precisando de professor na área de interpretação bíblica. Então, né, é a faca e o queijo na mão. Aí me tornei professor, deão, me tornei reitor do seminário e estava fazendo meu trabalho lá, pastoreando. Eu nunca consegui resolver até hoje essa tensão. Então, o que é que eu fiz? As duas coisas. Continuei pastoreando, plantando igrejas e dando aula no seminário, né? Não consegui resolver, então convivo com as duas coisas. Aí vieram de São Paulo, descobriram que tinha um pastor que tinha mestrado, dava para quebrar o galho, dando aula lá no seminário. O Mackenzie veio, a Universidade Mackenzie mandou alguém me chamarem no Recife para fazer o doutorado nos Estados Unidos, para quando terminar dar aula no curso de teologia da universidade. Eu nunca pedi por isso, nunca, ao menos sonhei que isso um dia fosse possível, e um dia na minha porta bate lá o Andrew Jumper, que era o pastor da igreja americana com quem o Mackenzie tinha convênio, dizendo, nós queremos convidar você para... Eu gostei de tudo, menos a ideia de morar em São Paulo depois, né? Eu disse, tá bom, eu vou, mas tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Eu não queria ir para São Paulo. Então, Deus foi abrindo as portas. Quando eu voltei com o doutorado feito, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar a uma igreja como pastor. Tinha uma oportunidade, eu fui ser pastor da Igreja Evangélica Suíça de São Paulo. Então, eu pastoreei a Igreja Suíça durante 7 anos, enquanto eu era professor, dando aula de teologia, escrevendo. Quando o meu tempo com a Igreja Suíça terminou, eu fui ser pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, que apesar do nome, é uma igreja protestante, tá? Santa Amaro. Onde eu sou pastor há 9 anos. Então eu prego, pastoreio, atendo pessoas, participo da vida da igreja e dou aula de teologia, escrevo, pesquiso. Eu nunca consegui resolver isso na minha vida. Eu acho que eu sou as duas coisas. Então talvez não seja uma questão de você escolher entre uma coisa ou outra, não é? É você entrar pelas portas que Deus for abrindo. Você se coloca diante de Deus, Ele vai abrindo as portas para você. Então, para onde Ele abrir a porta, cavalo selado só passa uma vez na frente da gente. Na hora que ele passar, pula em cima. Aproveita a oportunidade. Né? Como eu fiz, né? Então, é isso que eu diria para você. Tá bom? Queria aproveitar aqui a deixa para fazer aqui um comercial aqui. Escola Charles Spurgeon. Pronto, era isso que eu ia dizer. Se alguém aqui se sente desafiado ao Santo Ministério, quer se preparar, fazer um curso de teologia, nós temos a Escola Charles Spurgeon, que oferece o curso de bacharelado em teologia e o curso de teologia fundamental para quem não quer ser pastor. Aí na placa aí tem o nome da escola e tem o site. Você entrando no site, você vai ter todas as informações que você precisa. Mas matrículas, próximo ano, a partir de janeiro, mas entra no site lá e vê se lhe interessa a proposta da Escola Charles Spurgeon, certo? Muito bem. Agora vamos para a pergunta lá de cima. Quem é que vai fazer a pergunta? Rapaz aqui de vermelho aqui, ó. Iago Martins do Voltemos ao Evangelho. Vamos lá. Queria agradecer ao irmão Nicodemos por estar na nossa cidade, por estar edificando a gente. E eu queria fazer uma pergunta sobre princípio regulador do culto. O senhor fez. O senhor comentou que nós só devemos adotar para o culto público aquilo que a Bíblia ensina que façamos. Eu concordo, acredito que Levíticos 10 deixa isso muito claro para a gente. Mas a questão é, até que ponto a gente tem que considerar isso? Por exemplo, o senhor comentou que é contra teatro. Mas se a gente considerar o teatro como um meio de ensino, que o ensino é algo que é ensinado, que é ordenado para o culto público, até onde a gente poderia considerar isso? O senhor comentou que coral, o senhor concorda com corais, mas o coral não é algo que é expressamente ordenado, mas é um meio do povo adorar a Deus. Até onde a gente pode considerar o que é válido e o que não é com base nisso? Tá certo. Essa é uma pergunta muito boa, e hoje boa parte da discussão, Iago, sobre o culto tem a ver com a questão da aplicação do chamado princípio regulador. Eu acho que a melhor maneira para a gente entrar nesse assunto é fazer uma distinção entre elementos de culto e circunstâncias do culto.
Elementos de culto são aquelas atividades espirituais que Deus prescreveu para serem feitas no culto. Oração, o louvor, leitura da palavra, pregação, oferta, existe dúvida sobre isso. Bênção no final do culto, existe dúvida sobre isso. Com certeza, as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Então, estes são os elementos do culto, há pouca divergência sobre esses elementos. Os pontos de briga são a questão das ofertas, se fazem parte do culto ou não, e a questão da bênção apostólica no final do culto. Então, a discussão sobre esses dois. Mas, no geral, os elementos são estes. Então, estes são os elementos de culto, eles fazem parte do culto. E nós não podemos acrescentar elementos, criar um novo elemento, uma nova atividade espiritual da parte do culto a Deus. Dito isso, você tem que lembrar que existem circunstâncias relacionadas com o culto a Deus que não são matéria de fé, e que não é uma questão de elemento, mas uma questão de bom senso. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas reuniões a igreja tem que ter no domingo. Diz? Por que 2? Por que não 1? Por que não 3? E também não diz qual é o horário. Por que está marcado amanhã às 9 horas? O pastor não podia marcar às 5 da manhã? Não podia marcar às 11? Então tem coisas relacionadas com o culto a Deus que são circunstanciais e que dependem do bom senso. Por que ele não vai marcar um culto às 5 horas? Porque ninguém vem, é claro. Por que 9 horas? 9 horas é um horário bom, dá tempo de você tomar café, acordar, não é isso? Então o bom senso manda que você marque 2 cultos no domingo, porque tem gente que pode vir de manhã e não pode vir à noite, tem gente que pode vir à noite, não pode vir de manhã, e tem gente que gostaria de vir 2 vezes. Então 2 é um número razoável. Mas, por exemplo, lá em São Paulo, onde o trânsito é muito complicado, já tem igrejas que seguem o modelo coreano. Começa às 9 da manhã, fazem o culto, fazem escola dominical, fazem o culto, começam às 10, chegam para o café da manhã, às 9, 10 começa o culto, meio-dia eles param para almoçar, almoçam juntos, ninguém vai para casa, e de tarde tem escola dominical, acaba às 3 horas. Então, de 10 às 3 eles estão na igreja e fazem tudo, cabelo, barba e bigode, no mesmo dia, no mesmo local, evita problema de trânsito, de transporte, de ir e voltar 2, 3 vezes por dia para a igreja. Não é uma solução inteligente? Eu acho que é. E dependendo do lugar, é válido, porque a Bíblia não diz quantas vezes você tem que se reunir no domingo e nem qual é o horário. A Bíblia também não diz, não fala sobre data show, não fala sobre sonorização, não fala sobre que tipo de mesa, não diz se o pastor tem que usar paletó ou não paletó, embora para muita gente o 5º sola da reforma é o sola gravata, né? Aliás, é o 6º sola, né? É o sola gravata. Eu não creio no sola gravata. Não creio que há um vestimento, uma vestimenta santa. Não creio nisso. Então, são coisas, mas de repente a igreja resolve que o pastor vai usar paletó e gravata como sinal de distinção e tudo bem. Não tem problema. Mas isso é uma circunstância. Coral, por exemplo. Coral é uma circunstância. Pode ter ou pode não ter. Se não tiver coral, é culto do mesmo jeito. Se não tiver instrumento musical, o povo canta a capela, não canta? É culto do mesmo jeito. Então, instrumento de música, grupo de louvor, regente, cântico coral, isso são circunstâncias. O que são circunstâncias? São aquelas atividades paralelas que fazem com que os elementos sejam mais inteligíveis, que potenciam os elementos. Qual é a vantagem, por exemplo, do instrumento? Ajuda a igreja a cantar melhor, não ajuda? Agora pergunta, em que é que a dança ajuda? Pode ser considerada uma circunstância a dança? Não, na verdade, ela não ajuda em nada. Além de ela distrair, a mensagem que você passa por mímica, ela não ajuda você a compreender. Nada substitui uma boa explicação da Bíblia. E você dançar enquanto alguém está cantando ou enquanto alguém está pregando, isso não vai ajudar o povo a compreender. E é por isso que eu incluo nessa categoria o teatro também. O teatro, ele não torna a palavra mais inteligível. Não sou contra, por exemplo, uma igreja ter um grupo de teatro. A minha filha é líder de um grupo de teatro na minha igreja.
Mas agora o que é que eles fazem? Eles se reúnem aos sábados, eles vão para a rua, evangelizar através do teatro, eles fazem festival de teatro, peças como parte da igreja, como comunidade social. Aí é diferente, eu não tenho problema, os jovens se reunirem, se quiserem inclusive fazer um concurso de dança, não tenho problema que faça isso no sábado, desde que dance as meninas de um lado e os meninos do outro. Não tenho problema com isso, sendo parte da igreja, porque a igreja ela não é só uma comunidade adoradora, não é? Ela também é uma comunidade social. Nós estamos aqui como grupo social. Então há atividades, a igreja abre uma escola, não abre? Abre um curso de corte e costura, não abre? Abre um curso de inglês. Então ela pode ter atividades sociais, um grupo de dança, um grupo de teatro, se reúne no sábado à noite para comer pipoca, assistir um filme e fazer crítica ao filme depois. O que é que tem de mal nisso? Eu acho que na verdade é muito bom que a igreja faça isso. Mas culto é diferente. Não é essa a mensagem de Malaquias? O culto é regulado por outras coisas. Por isso eu acho que o teatro ele teria lugar como atividade social da igreja, mas não como parte do culto, porque não encaixa nem em elemento e nem em circunstância. Essa é a minha resposta. Legal. Desse lado agora. Não, aqui, lá atrás primeiro. O irmãozinho aqui já fez ontem, irmãozinho. Alô, Lá atrás. alô. Ali, ó. Lá. Isso aqui é memória, Não, né? é aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Está escrito, aqui, eu ó. conheço as minhas ovelhas. Aqui, ó, aqui, ó. Não, ele fez ontem a pergunta, esse aqui, ó. Fez. Esse rapaz aqui levantou primeiro a mão, ó. Esse rapaz aqui, ó. Não, esse menino aí fez a pergunta ontem. E a pergunta foi difícil, pastor. Não deixa ele perguntar, não. Certo, vamos lá. Foi mesmo, foi, tá certo. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão que o senhor falou, né, que a lei foi abolir sacerdote. Em Atos, quando Paulo vai ser preso, em Tiago conversando com ele, foi informado para os judeus que Paulo estava ensinando os judeus a pôr Moisés, não circuncidar os filhos, né? E Tiago chega a dizer para ele que não era verdade, que ele fizesse um voto, raspasse a cabeça, para mostrar que ele realmente ainda estava guardando a lei. Eu queria saber sobre esse texto e como o judeu hoje tem que viver, um judeu convertido, né? Porque fica parecendo que eles guardavam ainda alguma coisa da lei, né? Por esse texto. De fato guardavam mesmo. O que aconteceu foi, quando os judeus de Jerusalém se converteram ao cristianismo, a Jesus, eles continuaram a prática do judaísmo, só que agora, é claro, eles olhavam para o sacrifício, para a circuncisão e para o templo com um olhar diferente, como tipos e símbolos. Da mesma forma que hoje eu olho para a ceia e eu vejo na ceia a representação da morte de Cristo, eles olhavam para o sacrifício no templo da mesma maneira, como sendo consumado e cumprido em Cristo Jesus. Não é o certo, não é o ideal, e se Deus não tivesse derrubado Jerusalém e o templo no ano 70, a confusão teria continuado e seria muito grande. Então, eu acho que Deus, quando destrói o templo no ano 70 através dos judeus, dos romanos, com isso ele passa um veredito final a respeito da antiga dispensação. Termina de fato ali. O cristianismo judaico, ele termina com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Pronto. Então, hoje, se um judeu, um verdadeiro judeu, ele se converte a Jesus, se ele quiser circuncidar o filho dele, ele pode fazer, porque isso faz parte da cultura do judeu. É da cultura dele, não é nem uma questão de religião, porque até judeu, ateu, circuncida o filho. Mesmo que ele não creia em Deus, é da raça. Então, se um judeu se converte ao cristianismo e ele quer circuncidar o filho, eu não vejo problema com isso, se ele é judeu. Se ele quiser se lembrar das datas religiosas que são culturais da nação dele, tabernáculo, Páscoa, colheita, aquilo faz parte da tradição do povo, é uma cultura. Se ele quiser se lembrar daquilo, também não vejo problema absolutamente com isso. O que eu acho ruim é brasileiro que se torna judeu messiânico. Porque, aí está errado, porque brasileiro é gentil, ele não é judeu, ele é gentil. Então tem muito brasileiro se tornando prosélito para se tornar judeu messiânico. Para mim isso é um equívoco. E o ruim é quando o judeu convertido, ele quer me obrigar a me circuncidar
guardar as festas judaicas e o calendário judaico. Se o judeu não quiser comer porco, porque a lei de Moisés proibia, isso faz parte da tradição, chamado kosher, a comida kosher. Se ele só quiser comer comida kosher, problema dele, faz parte da cultura dele, mas que ele não veja aquilo como um ato religioso. Tá? Então, é mais uma questão de cultura. Foi o que aconteceu em Jerusalém, Deus acabou com aquilo, eu creio que a norma é essa hoje. Tá bom? Agora eu acho que não comer carne de porco é um problema mesmo. Eu acho também, pastor. Buchada, então, é... Muito bem. David abriu aqui. Pergunta aqui. Muito bem. Reverendo, saiu há algum tempo atrás um artigo, se não me falha a memória, foi na revista Ultimato, cujo título era Seminários, Cemitério de Pastores. A pergunta vai da seguinte maneira: até que ponto os seminários, de fato, hoje, eles têm reproduzido líderes mais parecidos com os sacerdotes do tempo de Malaquias do que mesmo com os apóstolos, que com a ortodoxia histórica. A pergunta é: o que o seminário hoje deveria fazer justamente para tirar de si, ou muitos seminários, tirar de si essa pecha, né, de estar reproduzindo sacerdotes do tempo de Malaquias e não apóstolos, pregadores, né, com a vivacidade, com o chamado pastoral na igreja, como da igreja primitiva? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, não, porque o problema é muito complicado. O problema dos seminários hoje deixa eu ver como é que eu digo isso aqui. Tem várias coisas que aconteceram com os evangélicos no mundo, não é Brasil só não, no mundo, que fizeram com que o treinamento do nosso pessoal acabasse sendo uma fonte de problemas. O primeiro é a questão da busca do reconhecimento do Estado. Então, os seminários, muitos deles cederam à tentação de se tornarem cursos de teologia reconhecidos pelo Estado, no exterior e aqui. Na Europa, isso desde o século XVIII. Os pastores das igrejas europeias tradicionais, reformada, episcopal, anglicana, luterana, eles geralmente eram formados em cursos de teologia das universidades federais, mantidas pelo Estado. Porque até hoje, em alguns países, Suíça pelo menos, o pastor é pago pelo Estado, ele é funcionário público. Então isso é um problema, não é? Isso é um problema quando há essa preocupação do Estado de submeter a preocupação da igreja de submeter a formação dos seus pastores à inspeção e autorização do Estado. Isso chegou também no Brasil, há cerca de 20 anos passados, quando o MEC reconheceu a profissão de teólogo e criou os cursos de teologia reconhecidos. E o que aconteceram? Universidades que não têm nenhuma vocação religiosa começaram a oferecer cursos de teologia, de ciências da religião, e aí as próprias denominações, algumas delas, cederam à tentação de submeter os seus cursos de teologia à aprovação do Estado. Há um documento de 90, uma lei de 99, aliás, que regulamenta os cursos de teologia e que diz que os cursos de teologia, eles são de livre organização a critério das igrejas. Então, isso é bom, porque deu liberdade. Mas o que aconteceu? Qualquer denominação abria uma escola de teologia e pedia o reconhecimento do MEC. A qualidade caía. Aí agora a última decisão do MEC, e eu estive em Brasília com uma comissão, falando com o ministro da Educação, o Haddad, o primeiro parecer do MEC